Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos aqui no terceiro módulo tratando sobre o genitivo ainda sobre o genitivo subjetivo. Na última aula nós falamos do subjetivo de uma perspectiva muito teórica, assim, ainda muito da parte de definição, metodologia e tal. E agora eu quero explicar a você o genitivo de uma forma mais prática, certo? O genitivo subjetivo de uma forma mais a partir dos exemplos. Temos tido muitas aulas de fato e muitas aulas, muitos vídeos aqui sobre o genitivo, né? Sobre o grego intermediário de uma forma geral. E eu queria dar uma palavra para você, para que você não desista, certo? Realmente são muitas informações. Mas o ponto é que a gente não precisa ficar assim desesperado, né? Na verdade, a gente pode estudar ali a partir do livro. Não esqueça de acompanhar a partir do livro. O livro é indispensável, eu diria, para o estudo especificamente do nosso módulo. Nós queremos que você se engaje na leitura do livro do Daniel Wallace, entenda o que ele está dizendo, analise cada uma das categorias. Esse é o propósito das nossas aulas aqui. Então, não fique simplesmente nas aulas, nos vídeos. Vá lá, pesquise, faça exercícios, enfim. Tome o grego para você como uma forma de estudo, mas de um estudo constante, um estudo que você leva para o seu devocional, um estudo que você leva para seus estudos bíblicos, para sua pregação, para aquilo que você vai fazer. O grego não pode ser simplesmente aquilo que você faz em alguns momentos, assim, de uma forma muito estática, de uma forma muito separada, né? O grego precisa estar integrado à sua vida de estudos bíblicos, para que ele não seja só mais uma disciplina, mas que ele integre tudo isso. Então, sempre que você lê um comentário, lê um dicionário bíblico, as palavras em grego, né, do Novo Testamento, elas façam sentido para você, porque você está pesquisando ali a partir de uma análise que você já tem, de um background, de uma base que você já tem a partir do grego, especialmente agora com o grego intermediário, certo? Então, só uma palavra aí para você não desistir e não tomar o grego como algo que vai ser aprendido só porque você está assistindo esses vídeos. Não? Você precisa praticar isso. E esse é o ponto aqui que eu quero lembrar para você, certo? Muito bem, quarta aula, já 19 partes aqui, o genitivo, né, que nós já temos apresentado. E alguns exemplos claros aqui do genitivo subjetivo. Então, hoster, gar, he, astrape, exegetai, apo, anatolon, kai, phanetai, heos, dos dismon, hutos, estai, he parousia, tu huiu, tu anthropo. Então vamos lá fazer a tradução aqui, né? Hoster, então porque assim como, certo? O porquê aqui é esse gar, e aí temos assim como hoster, re astrapei, o relâmpago, que sai, exegetai, você lembra aqui que o exegetai, esse xi aqui, na verdade, é um ek, certo? Mas o ergetai e aí você tem um exegetai, certo? Ficou aí, minha letra não ficou das melhores, mas eu espero que você tenha entendido aí de ergetai, erromai, enfim, de sair, né? De eu vou para fora. Então, a ideia aí que nós temos é ele vai para fora, ou seja, ele sai. Então, o relâmpago, re astrape, exegetai, sai do apó, né? Então, do exegetai sai, apó do anatolon, do oriente, kai phanetai se mostra, certo? E kai
se mostra, ou seja, se manifesta, né? Phaneroo é o verbo, então nós temos phanetai, que se mostra, heos até dysmon, no ocidente, certo? Hutos, assim também, né? Assim, então assim como, hutos, há de ser ou será, temos aqui o verbo eimi no futuro, e aí a nossa expressão reparousia, na verdade, a vinda. Reparousia é uma palavra bem teológica, né? Você vai ver ela várias outras vezes nos seus estudos teológicos, e aí nós temos do filho, então, reparousia tu huiu, a vinda do filho, certo? E aqui, tu anthropo, do homem. Muito bem. O fato de nós termos reparousia tu huiu, ou seja, a vinda do filho, lembra que precisamos analisar o substantivo principal. Qual é o substantivo principal aqui dessa frase? O substantivo principal está aqui, reparousia. 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 Eita, esse eta não ficou muito bonito não, né? Agora melhorou. Reparousia. Reparousia significa a vinda. Ora, nós não temos um verbo, talvez não de forma tão clara, trazendo um elemento verbal do que reparousia. A vinda é um substantivo, mas já traz em si claramente uma ideia verbal. Lembra que nós falamos da ideia verbal do substantivo, do genitivo subjetivo. A vinda, ou seja, a vinda do filho é o fato do filho vir. Ou assim será a vinda do filho do homem, de uma outra forma explicando, seria assim será quando o filho do homem vier. Então, o filho aqui se tornou o sujeito dessa ideia verbal, certo? Que é a vinda. Então, quando o filho do homem vier, a vinda, reparousia, se tornou verbo e tu huiu se tornou sujeito dessa ideia verbal aqui, como nós já apresentamos. Então, obviamente, nós estamos tratando de um genitivo subjetivo, como já nos fizemos provar, certo? Esse é o ponto aí que a gente precisa analisar. Um outro exemplo que a gente pode tratar, kai ude hutos isse en re martiria auton. Então, kai ude, nem assim, ou nem, kai ude seria esse nem. Então, hutos, assim, remartiria, o testemunho deles era Isei. A ideia de Isei é de, você pode lembrar da palavra isotopia, certo? Do mesmo lugar, né? A ideia aí, no caso, iso tem a ver com mesmo. Então, com aquilo que é coerente, ou seja, o testemunho deles era o mesmo. Então, o ponto é dizer que nem assim o testemunho deles era coerente ou era o mesmo. Mas vamos aqui para o que interessa na nossa análise, que é o substantivo, o genitivo subjetivo. Então, remartiria auton, ou seja, o testemunho deles. Nesse nosso caso aqui, então, nós temos remartiria, o testemunho deles vai se tornar, então, o verbo, e o auton
vai se tornar sujeito da nossa ideia verbal, já que rei martiria traz em si essa ideia verbal. Então, que ideia verbal seria essa? Nem eles testemunhavam coerentemente. Então, testemunhavam verbo e eles sujeito. Então, se a conversão para a ideia verbal deu certo, certamente estamos trabalhando então com o genitivo subjetivo, em que o substantivo principal tem uma ideia verbal e o substantivo no genitivo se torna o sujeito dessa ideia verbal, como nós já temos mostrado aqui, exemplo após exemplo, certo? Um outro exemplo aqui para a gente trabalhar ainda mais. Vamos lá? Kai ho Petros en heauto genomenos eipen. Nun oida alethos hoti exapestelen ho Kyrios ton angelon autu kai exelator me ek heiros erodo kai passes tes prosdokias tulau ton iudaion. Vamos lá para esse texto então, traduzido kai, então, que também traduzido como i, ou depende da forma como você analisa, ho Petros, Pedro, en realto genômenos, seria esse caindo em si, ou seja, como se ele se tornasse a ser ele mesmo, mais ou menos isso, certo? Então, é uma phrase, uma colocação que nós temos no grego, que basicamente significa isso, certo? Então, ele, como se ele torna, genômenos vem de eu me torno, né, de ginoma, então ele se tornou ele mesmo, é mais ou menos essa ideia do cair em si, como a tradução fez muito bem aí, de forma dinâmica, colocando de forma clara também o significado da expressão. Eipen disse, nun, agora, oida é o sei, agora sei, alethos, um advérbio, verdadeiramente, hoti, que, exapestelen, que seria o Senhor, enviou, ho Kyrios, o Senhor, ton angelon autu, então o anjo, autu, seu, kai, exelator, ou seja, livrou-me, ekeiros, da mão, Herodo, de Herodes, kai, e passes, de toda a expectativa, tes prosdokias, expectativa do povo, tulau, do povo ton iudaion, que é do povo dos judeus ou do povo judaico. A nossa construção genitiva aqui, então, seria tes prosdokias, tulau, certo? Tulau ton iudaion, vamos lá, do povo judaico, do povo judeu. Então, a expectativa do povo judaico. Vamos lá. Substantivo principal vem a ser, então, prosdokias, que é a expectativa. A expectativa é um substantivo que traz em si uma ideia verbal, como nós já temos apresentado, e ele vai se tornar então o verbo da nossa frase verbal, nós assim vamos chamá-la. Então, por conta disso, nós vamos ter o povo judaico, então vai ser o sujeito, né? Então, expectativa, ideia verbal, povo judaico, ou povo dos judeus, literalmente, será então o sujeito.
explicando isso melhor aqui na nossa frase, de tudo, então me livrou da mão de Herodes e o Senhor me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu, ou melhor dizendo, de tudo o que o povo judaico ou o povo judeu esperava. O povo judaico, de tudo que o povo judaico se tornou sujeito e esperava, na ideia de expectativa ou expectava, como você preferir, ambos vão ter a mesma ideia, e então nós temos um sujeito aí, que seria o povo judaico, dessa ideia verbal, e o esperava, o verbo. Então, por conta disso, se temos um sujeito, um substantivo principal com uma ideia verbal e o substantivo no genitivo pode tomar a ideia de sujeito, então temos um genitivo subjetivo. Muito bem, estamos chegando perto aqui de mais um exemplo. Vamos lá. Tis remas horissei apotes agapes tu Christu, flipsis e stenochoria e diogmos e limos e gymnotes e kindinos e mahaira. Vamos lá. Tis remas horissei. Tis, quem, remas, nos, horissei, separará. Apó, do, tes agapes, do amor, do Cristo, de Cristo. Então, tribulação, flipsis, stenochoria, angústia, tribulação, angústia, diogmos, perseguição, limos, fome, gymnotes, nudez, kindinos, perigo, mahaira, espada. Muito bem. Tendo apresentado isso, vamos para o nosso texto aqui, especificamente a nossa construção genitiva. O amor, tes agapes do Cristo, ou seja, do amor de Cristo. Amor, obviamente, já tem uma ideia verbal. Vem do verbo amar. Então, se nós temos um substantivo principal, tes agapes, com uma ideia verbal, e aí nós temos o amor de Cristo. Cristo, então, pode ser o sujeito. Então, nesse sentido, nós temos um genitivo subjetivo. O ponto é, aqui, nós temos o amor de Cristo. O amor de Cristo é o amor que Cristo tem, ou seja, se eu amo a Cristo, então Cristo tem um amor que é o que eu tenho por Ele. Então, o amor de Cristo pode ser o amor que eu tenho por Cristo. Ou o amor de Cristo pode ser o fato de que Cristo me ama. Tentando deixar isso um pouco mais claro em termos de frase, né? Vamos tomar essa ideia verbal aí como uma frase. Nós teríamos, então, o amor de Cristo poderia ser o fato de que Cristo tem um amor ou o fato de que Cristo ama. O amor de Cristo é o fato de que Cristo tem um amor, sendo esse amor o amor que eu nutro por Ele, ou o fato de que Cristo me ama, no sentido de que Cristo tem um amor de que Cristo ama, e esse amor de Cristo é o fato de que Cristo ama, ele expressa esse amor. Enfim, o ponto é mostrar aqui que a gente precisa ir para o contexto. Porque o amor de Cristo tanto pode ser o amor que eu tenho por Cristo ou o amor que Cristo tem por mim. Como é que eu posso resolver isso? O contexto.
Então, o que é esse amor que nada pode nos separar dele? Nada pode nos separar desse amor. Que amor é esse do qual nada pode nos separar? Será que a tribulação me separa do amor que eu tenho por Cristo? Separa. Muitas vezes nós estamos atribulados e aí nós esquecemos de Deus. Então, o amor de Cristo, no sentido do que o amor que eu tenho por Cristo, ele muitas vezes me separa. A tribulação pode me separar. A perseguição pode me separar no sentido do amor que eu tenho por Cristo. Mas o amor que Cristo tem por mim, aí nem angústia, nem tribulação, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem espada. Nada. A questão aqui é de que o amor de Cristo, expresso aqui, é sim o amor que Cristo tem por nós. Porque esse amor é inabalável. O amor que eu tenho por Cristo, ele é muito abalável. Nós somos muito inconstantes como aqueles que amam a Deus. Mas o amor que Cristo tem por nós, não. Esse não muda, ele continua o mesmo. Então é interessante a gente perceber essa diferença aí. Então, só mostrando, né, o contexto, é muito claro que o genitivo subjetivo é que está em vista. Obviamente, é o genitivo subjetivo, é o fato de que Cristo me ama. A ênfase não está naquilo que fazemos para nos mantermos no céu, mas naquilo que Deus fez em Cristo para assegurar a nossa eleição. O que foi que Deus fez em Cristo, né? Ele morreu na cruz para nos salvar, né? Deus entregou o seu Filho para morrer e ressuscitar por nós. Então, esse amor que Cristo tem por nós, como esse nosso Salvador, como esse nosso Senhor, esse é um amor inabalável. Então, não é o que eu faço para manter esse amor, na verdade é o que Deus fez para manter esse amor. E isso é o bastante para nos assegurar a salvação, nos assegurar aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Então, esse é o ponto aqui que nós gostaríamos de lembrar. Mais um exemplo claro aqui para a gente. Kai ta splarna autu perisoteos eis rimas estin anaminoskomenon ten panton rimon hipakoen Ros metafobo kai tromo edexas the autu. Nós já apresentamos esse texto aqui, então só para a gente relembrá-lo, a gente não precisa tomar cada detalhe dele, mas só para a gente reapresentá-lo aqui, a obediência, no caso aqui, lembrando-se da obediência hipakoen, panton rimon, certo? A obediência de todos vós, de como recebestes com amor e com temor e tremor. Mas o ponto aqui que eu quero mostrar é que esse hipakoen, ou seja, a obediência, ela traz uma ideia verbal de obedecer. Então, é a obediência deles. A obediência deles é o fato de que eles obedeceram. Então, o substantivo principal se torna verbo e o vós aqui se torna o sujeito dessa nossa ideia verbal. Certo? Sendo assim, então, nós temos um genitivo subjetivo, certo? Esse é o ponto. Por último, Kaito angelo tes en Laodiceia ecclesias grapson. Tade legei ho amen. Ho martis, ho pistos, kai alethinos, he arre tes cticeus tu theu. Então, ao anjo, tes Laodiceias Eclesias, então, da igreja em Laodiceia, escreve, grapson, estas coisas, né, tade, legei, diz
o amém, ho amém. Ho martis, ho pistos, a testemunha fiel, kai alethinos, e verdadeira. Re des céus, o princípio da criação de Deus, Muito bem. O que foi que Cristo diz aqui? A testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Então, re des céus tu Theou. Nós temos o princípio da criação. Então, a criação é um substantivo que traz uma ideia verbal de criar. Então, dessa ideia verbal criar, nós temos então um substantivo, um genitivo aqui de Deus que se torna o verbo. Vai se tornar então um verbo na nossa ideia verbal. Então, a testemunha fiel e verdadeira é o princípio do que Deus criou. A gente transformou criação em criou e Deus no sujeito. Então, deu certo a conversão do genitivo subjetivo, do substantivo principal para verbo e do genitivo subjetivo para sujeito. Então, esse é, de fato, um genitivo subjetivo. Podemos perceber assim, então, ok? Então, que Deus nos abençoe. Espero que você tenha entendido melhor agora com esses exemplos mais claros. Na próxima aula vamos tratar sobre um exemplo mais disputado, certo? Que nós temos trabalhado aqui e espero que vocês gostem daquilo que nós temos apresentado, certo? Então, como eu falei no início, não desista, nós temos muita coisa pela frente, interessante aí, muito bem trabalhada, e que Deus nos abençoe e nos ajude em tudo isso que a gente tem feito. Amém? Então, até mais, até a próxima aula. Valeu!